Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre o Google Apresentações, então nós vamos criar agora esse segundo slide, né, daquela apresentação sobre o curso, que apresenta o objetivo do curso. Então, esse slide, né, como é que ele foi feito? Ele foi feito utilizando uma caixa de texto para o objetivo e uma caixa de texto para o texto do objetivo, além de um ícone aqui que representa a citação, tá? Então, para poder fazer isso aqui no Google Apresentações, primeiro nós vamos criar um slide em branco. Para isso eu vou clicar na miniatura do primeiro slide e pressionar a tecla Enter. Eu vou explicar desde o começo como que a gente cria as caixas de texto. Então eu vou clicar com o botão direito nesse slide em branco, aplicar layout em branco, tá? Para a gente começar de uma apresentação em branco. Então eu vou clicar aqui na ferramenta caixa de texto. E eu já vou criar ela, né, mais ou menos o tamanho parecido com o tamanho desse slide aqui, tá? Se você criar menor, né, ou criar fora de lugar, você pode simplesmente arrastar para posicionar ela e aumentar o tamanho a qualquer momento, tá? Eu vou escrever aqui agora objetivo em caixa alta, né, quer dizer maiúsculo, tá? E aí, né, o que a gente pode observar, né, que eu tenho que trabalhar aqui com alinhamento e com o tamanho e tipo da fonte, certo? Então eu vou primeiro, né, trabalhar com a fonte. Nós estamos utilizando a fonte tipo Cabin. O tamanho aqui eu vou colocar 30 e 30, tá? E a cor aqui eu vou colocar um cinza, aliás, é um cinza mais escuro, tá? E agora falta a gente trabalhar com o que? O alinhamento. Então, se vocês observarem, né, eu tenho um alinhamento uniforme. Então, na parte superior, do lado esquerdo e na parte inferior. O alinhamento, né, vertical. Então, se a gente vir aqui em alinhar e for conferir ele, ó, ele está no início. Então, nós vamos colocar o alinhamento aqui no meio, né, para deixar proporcional o espaço superior e inferior. Mas eu preciso ajustar o espaço aqui da esquerda. Então, aqui em opções de formatação, ajuste de texto. Em preenchimento eu consigo alterar aqui o espaçamento esquerda, nesse caso para 1 centímetro. Então, se vocês observarem, agora o espaço está uniforme, tá? Então, para criar agora o texto do objetivo, né, o que eu vou fazer? Eu vou criar outra caixa de texto, tá? E eu vou criar o tamanho que está para preencher o restante do slide. É muito provável que vocês copiem esse texto, né? Selecionem aqui, Ctrl C, e vem aqui Ctrl V, né? Vocês podem fazer isso, mas qual que é a implicação? Se vocês perceberem, ele ficou com as quebras de linha, ó, aqui no meio do texto, né? O que é isso? É como se você tivesse dado pressionado a tecla Enter para criar um novo parágrafo, tá? E como que a gente remove essa quebra de linha? Vai clicar no final de cada linha, pressionar a tecla Delete e depois espaço, tá? Delete espaço para remover essas quebras que não deveriam ter. Então, o texto, né, o correto, ele ficar dessa forma aqui. Bom, e aí para a gente, né, criar um slide com essa formatação aqui agora, nós vamos alterar o tipo da fonte também, Cabin, o tamanho 24. Observem que ficou algumas quebras aqui ainda, então eu tenho que pressionar Delete, espaço, né, para poder corrigir essas quebras. E agora eu vou primeiro alterar a cor, né, de fundo desse slide. Obviamente que se eu coloquei uma cor escura, eu preciso colocar o texto claro, né? Se eu coloquei uma cor escura de fundo, o texto tem que estar claro, porque tem que... Lembra sobre o contraste, né? Tem que ter contraste suficiente para garantir a leitura, tá? Então eu vou alterar a cor do texto aqui para branco. E agora eu preciso arrumar o alinhamento, tá, pessoal? O alinhamento e espaçamento. Então eu preciso conferir se o alinhamento aqui vertical está no meio, ele está. Mas se você observar aqui, né, embaixo tem um espaço maior aqui em cima. Por que acontece isso? Porque tem uma linha em branco aqui. Se eu pressionar a tecla Enter e for criando linha em branco, o alinhamento não vai ficar correto. Então eu vou pressionar Backspace para remover esse espaço em branco e aí sim o alinhamento ficar correto, né, proporcional, tá? E a gente precisa, né, se vocês observarem aqui, deixar um espaço entre a margem esquerda e o texto, né, de 1 centímetro mais ou menos, e aqui
tem um espaço maior na margem direita porque eu coloquei esse ícone, tá? Então, onde que a gente vai alterar esse espaço? Em opções de formatação, ajuste de texto. Lembra que tem o preenchimento esquerda e direita. Então, eu vou colocar 1,5 centímetro na esquerda e cerca de 6 centímetros na direita. Então, observem que agora o texto já ficou parecido com esse aqui, certo? O que falta a gente fazer agora? Colocar o ícone de citação. Onde que eu encontrei esse ícone? O site FlatIcon é um site específico para download de ícones, né? Então vocês podem alterar a linguagem dele, né? Rolar para baixo até o final da página e alterar a linguagem aqui para português para facilitar a busca. Então eu vou buscar por citar, né? Que ele vai me exibir vários ícones parecidos com aquele. Então eu vou pegar o segundo ícone, tá? E eu vou baixar ele preto mesmo dessa forma. Para mim utilizar no Google Apresentações tem que ser em formato PNG e 512 pixels de resolução. Então vou clicar em download gratuito e ele vai fazer o download da imagem aqui no canto inferior esquerdo, tá? Lembrem que para colocar essa imagem no meu slide é só eu clicar, segurar, arrastar e soltar ela aqui. Obviamente que eu vou ter que redimensionar a imagem, lembrando que sempre pelos cantos para manter a proporção de largura e altura. Eu vou posicionar ela de uma forma que eu tenha espaço na parte superior e na parte direita. Eu não vou grudar a imagem aqui no canto dessa forma, tá, pessoal? Para ficar visualmente mais agradável. E se a gente observar aqui, ela não está totalmente preta, né? Ela está com a tonalidade do fundo um pouco mais escura. Como que eu fiz para deixar essa tonalidade mais escura? Aqui em opções de formatação, né, em ajustes, a gente consegue alterar a transparência da imagem. Então, se eu colocar um pouco de transparência, essa imagem ela acaba ficando com a tonalidade do fundo. Isso é bom para quando eu quero alterar a cor do fundo, então eu quero testar várias cores, né? Se eu coloco verde, por exemplo, o ícone vai ficar um verde mais escuro, tá? Eu vou voltar aqui a cor que estava antes. Então, foi dessa forma que esse slide foi criado, tá, pessoal? Na próxima aula a gente vai ver como é que cria os outros slides agora.